Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta sexta-feira, 10 de junho de 2016. Teremos bola rolando no final de semana, Série B do Campeonato Brasileiro, também Série A. Vamos falar do Londrina, também dos clubes paulistas aqui no placar Transamérica. Vamos conferir agora os destaques desta sexta-feira. Principal destaque do Atlético Paranaense fica por conta da viagem da delegação no período da tarde. Após o último treinamento que aconteceu pela manhã no CT do Caju, o time atleticano já está em São Paulo para o compromisso diante do São Paulo no sábado às 9 da noite no estádio do Morumbi. Técnico Pachequinho comandou agora há pouco pela manhã o último trabalho chamado a pronto visando a montagem da equipe alviverde para o compromisso de domingo às 11 da manhã no Alto da Glória contra o Sport. Felipe Amorim fica no banco de reservas e aparece como novidades, sem poder contar com Ceará, Alan Santos, Rafael Marques e Benítez. A tendência é que o Coxa possa ter Carlinhos na esquerda, dupla de zaga com Lucas Claro e Juninho, Vinícius no ataque em detrimento ao Negueba e a presença de Juan jogando como segundo volante ao lado de Rui no meio-campo para encarar a equipe pernambucana. Paraná Clube lança novo uniforme em festa na Vila Capanema. Legal, e portanto os destaques aqui no placar Transamérica nessa sexta-feira. Comentarista do placar nessa sexta já veio prontinho. Sexta-feira vou te contar uma coisa. E aí, Enio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Joel. Beleza? Boa noite. Dá uma olhada assim. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Vamos falar bastante dos nossos três clubes, né? Que jogam esse final de semana, né? Preocupado com o Curitiba, viu? Bastante modificado para jogar contra o Sport, viu, Joel? Verdade, contra o Sport, Curitiba joga no domingo, né, no Couto Pereira, 11 horas da manhã, mas amanhã tem bola rolando. No sábado, em Recife, o time do Paraná Clube joga contra o Náutico e à noite o time do Atlético contra o São Paulo. De imediato, a Fran Azevedo está chegando aqui no placar Transamérica para falar desse tricolor, né? O Paraná Clube que tem esse jogo aí difícil contra a equipe do Náutico. Olá, Fran, chega mais. Olá, meninos. Olá, todo mundo que está ligadinho aqui no placar Transamérica nesta sexta-feira. Bom, deixando de lado um pouquinho a preparação tricolor para o jogo do próximo sábado contra o Náutico, para falar da novidade, os novos uniformes do tricolor. O novo manto paranista foi lançado ontem à noite em uma festa na Vila Capanema, aberta para a torcida. A linha de uniformes tem o patrocínio da Topper para a temporada de 2016 e 2017. Teve o tradicional desfile dos jogadores para apresentar os uniformes de jogo 1 e 2, roupas de treino, viagem e as camisas de goleiro ao torcedor. E quem também foi para a passarela foi o técnico Claudinei Oliveira para mostrar a linha de uniformes da comissão técnica, o treinador que foi ovacionado pela torcida durante a apresentação. A festa foi bem bonita. No estádio foram montados iluminação especial, 2 passarelas e um palco para shows musicais. Um novo plano de sócios também foi disponibilizado ao torcedor, com preços a partir de R$ 65. As novas camisas já estão disponíveis para venda nas lojas, no valor de R$ 199,90. Ah, e ainda tem mais novidade. O Paraná anunciou que vai inaugurar em novembro a loja oficial do clube, reformular o site e criar a TV Paraná, o canal oficial do clube com o torcedor. Segundo o diretor de marketing, João Quitéria, essa será a maior loja e complexo esportivo anexo a um estádio do sul do país, com 720 metros quadrados. O tricolor vai estrear o uniforme amanhã contra o Náutico, às 4 horas da tarde, na Arena Pernambuco. E sobre essa partida, eu falo daqui a pouquinho, quando retornar aqui no placar Transamérica. Tá combinado? Combinado. Valeu, Fran Azevedo, falando do Paraná Clube aqui no placar Transamérica. Bem, tudo isso, Enio, eu acho uma coisa importante, né, em relação à parte fora do futebol, né? Esse contato também torcedor, sócio, novo uniforme. O Paraná Clube, na verdade, esse ano de 2016, uma organização fantástica, hein? Tá com a nova diretoria que assumiu, né? Departamento de marketing, né? Deu uma nova cara ao clube, ao departamento de marketing, né? E parabéns pro Paraná, pela nova patrocinadora do Paraná também. As camisas ficaram muito bonitas, né, João? Tanto a branca, gostei da branca como da azul, não tem, pra mim as duas ficaram muito bonitas, né? Então o Paraná teve bom gosto na escolha, né? E o Paraná tá sabendo trabalhar no marketing, né? E tá fazendo também várias promoções pro sócio, né, do clube, né? Para poder ficar sócio, né, Joel? Porque o Paraná
não leva muito público aos jogos dele, né? Levou volta, o último, né? Agora contra o Atlético porque era R$10, né? Mas R$10 também, só que me dera se a torcida do Paraná não fosse, apesar que estava bem frio na noite de terça, né? Mas o Paraná precisa levar mais público aos estádios, porque senão fica duro fazer futebol assim, porque só de futebol, o ingresso não mantém clube de futebol, né? Mas além é bom assim o apoio, né? O apoio, a torcida incentivar, né? Apesar que terça-feira a torcida, eu vi um pouco o jogo do Paraná, eu achei a torcida do Paraná meio calada, mais reclamando do que incentivando. E isso prejudica, né? Porque o Paraná não vinha bem, né? E outra coisa, eu falei que o Atlético Goianiense seria um jogo difícil para o Paraná, e foi, porque o Marcelo Cabo montou muito bem o esquema do Atlético Goianiense, né, Joel? Foi um empate dentro de casa, mas eu acho que tem condições de buscar os 3 pontos contra a equipe do Náutico fora agora, amanhã. Portanto, o time do Paraná aqui tem algumas mudanças também, mas daqui a pouco nós vamos falar em relação ao time do Paraná, que vai jogar contra a equipe do Náutico, o Náutico que faz um trabalho legal também no campeonato. E o Galo é outro treinador complicado de enfrentar os times dele, viu? O Galo, o que ele fez? Ele fez com o time do Náutico, como ele foi treinador de base da seleção brasileira, ele buscou esse jogador da base da seleção brasileira, conseguiu levar para o time do Náutico. E o Paraná vai ter outra parada indigesta amanhã. Mas é a obrigação do Náutico sair para o jogo, né, ainda? Vai ter que buscar o resultado. Jogando em casa, você não pode perder. Então o Náutico tem a obrigação de sair para o jogo e de repente pode facilitar para o Paraná Clube. O Náutico vai ter que sair, como você falou bem, tá jogando em casa. Então o Paraná talvez tenha que aproveitar esse momento da saída do Náutico e ficar tipo stand-by, né? Na hora boa o Paraná dá uma descida para o ataque e tentar fazer o gol. Porque o Paraná não pode vir com a derrota, né, Joel? O empate eu já acho um bom negócio amanhã para o Paraná. Porque se ele perder, ele não soma nenhum ponto. E esse negócio de não somar, como já perdeu 2 em casa, no final faz falta, né, Joel? Faz falta, né? E o Paraná vai se reforçando, né? Daqui a pouquinho a Fran vai falar um pouco mais em relação aos reforços também. O Henrique que chegou, é um jogador que esteve no Paraná ano passado, pode, de repente, resolver o problema do Paraná no ataque, né? O Lúcio Flávio voltou a atuar bem, mas não fazendo os gols, mas pelo menos voltou a se movimentar um pouco mais. E o Paraná tem condições, e com essas contratações, inclusive, de poder fazer um bom campeonato brasileiro na Série B. Esperamos, pelo menos, ainda que possa fazer um porque a torcida do campeonato. Paraná já está esperando 9 anos para esse momento, né, Joel? 9 anos é muita coisa, né? Eu acho que esse ano é o ano D do Paraná. Se ele não subir, a torcida vai ficar desacreditada com o Paraná, porque já fizeram de tudo para tentar trazer ele para a primeira divisão. E não consegue, né? E o acho que o que tá chegou mais perto, Joel, é. foi na época do Dado Cavalcante, né? E esse trabalho da diretoria, no caso, time de futebol e também a organização, muito importante, está conseguindo fazer as duas coisas, tomara que dê certo no final dessa temporada. Vamos falar agora do Atlético Paranaense, o Atlético que joga contra a equipe do São Paulo no Morumbi. O Daniel Valdrigues está chegando aqui o placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão, que teve uma semana cheia para o jogo contra a equipe do São Paulo, essa semana encerrou hoje pela manhã com o último trabalho que aconteceu no CT do Caju. Os jogadores com a delegação seguiram para a capital paulista, onde amanhã, às 9 horas da noite, o time rubro-negro encara o tricolor do Morumbi. Para essa partida, o jogador Paulo André fica de fora. Ele não treinou durante a semana, voltou a sentir dores no joelho e é desfalque desse compromisso. Com isso, o técnico Paulo Autori deve manter o garoto Wanderson ao lado de Thiago Heleno no sistema defensivo. Com isso, o Atlético deve ter a seguinte formação: o Everton no gol, Léo ou Eduardo na direita, a presença de Wanderson e Thiago Heleno na dupla de zaga e Sid Clay na esquerda. No meio-campo, David Otávio e a presença do Vinícius, e no ataque, o Evandro Nicão, a dúvida entre Walter ou André Lima. O time atleticano busca sua primeira vitória fora de casa, depois de 3 tropeços contra a equipe do Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Internacional. O Atlético quer conseguir a primeira vitória fora de casa contra o São Paulo neste final de semana. Daqui a pouquinho eu trago mais informações do Rubro Negro aqui no Placar Transamérica. Tá legal, Daniel Valdrigues falando do Atlético aqui no placar Transamérica, o Atlético contra o São Paulo do Morumbi. Agora essa dúvida, Walter ou André Lima no ataque? Aí tem o problema do jogador Wanderson, que é o titular absoluto no momento. Paulo André novamente sentiu a contusão. Comentando aqui em off, né, Joel? O Paulo André está se machucando muito fácil, uma fase boa, né? Pô, não sei o que está acontecendo com o jogador, de repente vive mais no DM do que jogando, mas mesmo se o Paulo André tivesse em condições para jogar, eu ia com o Wanderson, porque o Wanderson joga mais que o Paulo André. Não é porque é um menino novo que o Paulo André é mais rodado. Se posiciona bem.
Então, eu acho que marca em cima, tanto é que ele marcou o Grafite no último jogo, na estreia dele, o Não Grafite deu espaço, não né? deu, o Grafite não jogou. Então, eu acho que o Wanderson vai ganhar, aos poucos ele vai ganhar a posição de titular. E o Paulo André, eu acho que vai ter que esquentar um banco na sua volta. Olha esse jogo aí, a indecisão do técnico, Walter ou André Lima. Eu não sei o que acontece, né? O André Lima é artilheiro da equipe, mas aí é um esquema diferenciado. Esse esquema contra a equipe do São Paulo, que tem 2 zagueiros altos, o Maicon, que é um jogador, tem que colocar o André Lima para segurar, Sim, não que adianta. é um jogador mais forte, Entendeu? Faz o trabalho de pivô. Fica mais de pivôzão. O Walter é um jogador que sai mais da área. E eu acho que o Paulo Autuori sofre porque ele quer. Porque não tem que... Hoje o Walter, na minha opinião, é banco, Joel. Ele tem que entrar com o André Lima, não tem nem o que pensar. O Walter está jogando com o Paulo Autuori pelo nome, né? E o Walter também, todo dia ele posta um time nas redes sociais, né? Isso aí o torcedor tá ficando de saco cheio dele, viu? Esses dias ele postou uma foto que tá indo para Goiás. São situações complicadas. Então o jogador tem que se definir o que ele quer. Ou ele está pressionando a diretoria, o Goiás só não acertou com ele por causa do salário. É um salário alto. Agora, o Enio, você não é psicólogo, né? Não trabalha dentro do Atlético diretamente lá, dia a dia. Mas com a experiência que você tem dentro do futebol, o que estaria acontecendo com o atacante Walter, ídolo do Atlético em 2015, com muitos gols? E nessa temporada o Walter decepcionou. O Walter está decepcionando, na verdade. Está decepcionando pelo seguinte, desde quando se encerrou a temporada de 2015, o Walter, como eu falei agora há pouco, ele já tinha postado que tinha ido para o Sport. Aí deu uma reviravolta, no início do ano ele voltou para o Atlético, mas o desejo dele era ficar no Sport. O Sport foi outro clube que, na hora de fazer o contrato dele, achou meio caro o jogador, aí o Porto não queria liberar ele para o Sport, só liberaria para o Atlético, ele teve que retornar à capital nossa para assinar com o Atlético. Aí quando ele veio para o Atlético, o que aconteceu com ele? Ele passou para aquele processo de perder peso. Nesse processo de perder peso, você falou bem, eu não sou psicólogo, eu acho que mexeu muito com a cabeça dele. Porque uma pessoa que pesava 95 quilos, de repente perde 15 quilos, eu acho que ele perdeu a vontade até de jogar. Deve ter passado então tem que voltar a comer uma feijoada, aquela bolachinha. Uma bolachinha. Como o prefeito come sempre, o prefeito, 2, 3 agora há pouco pacotes. estava comendo aqui um pacotinho aqui. Mas a bolacha do prefeito é diet, né? Você viu ali o pacotinho que ele está comendo, Porque não é possível o cara perder 15 quilos, um atleta profissional, e não conseguir... ou é o posicionamento que ele está jogando no Atlético hoje? Não, eu acho... Não, bolacha diet. Eu digo assim, mas não, eu acho que nem é um posicionamento. Essa é a voz do além. O Walter mesmo, eu acho que ele deu um giro na cabeça dele que não fez muito bem para ele, na vida dele, e nem no futebol, porque ele não jogou mais, né, esse ano. Ele não fez sei, o gol será que só tem um no problema clássico? particular, familiar, alguma coisa? De repente o jogador se abate, mas isso aí é um problema... Se acontece, trabalhar o lado psicológico, outra situação. E o Walter ele tinha certeza que ia jogar no Sport, até porque ele é de lá da área, né? Ele é de Recife, né? A família dele mora lá, inclusive. Eu acho que por isso que não ficou, então, né? Não ficou, e tanto é que daí ele preferiu ficar lá, mas aí quando na hora de fazer o contrato, ele falou, não, vou ficar, o Atlético vai me pagar o que eu quero. Daí ele veio, né? Mas ele teve outros problemas particulares que eu não quero nem comentar, viu? Tá, e o Atlético é o favorito jogando contra o São Paulo ou não? O Atlético favorito se o Paulo Autuori entrar com a escalação correta. Agora, qual seria, na tua opinião? Tá. Lá atrás, o Everton, Eduardo, Wanderson e Thiago Heleno. E Sid Clay. Otávio, David e vai jogar acho que o Vinícius, né? O Vinícius, parece que ele vai pôr o Vinícius. Daí mais pra frente ele vai colocar um pouco mais, daí coloca o Nicão, Evandro e o André Lima. Aí seria o time ideal para jogar contra o São Paulo. Esse seria o time ideal. Agora, mas ele vai começar com o Walter. Eu tenho certeza que ele começa com o Walter, até porque ele tem um carinho muito grande com o Walter. Mas carinho no futebol não pode jogar, né, Joel? Não, carinho, sim, tem que ter o respeito com o profissional, mas tem que ele jogar vai usar quem está melhor. O André Lima no segundo tempo, como ele faz sempre, né? Tomara que dê certo. A gente está comentando aqui em relação ao time do Atlético contra o São Paulo, mas tomara que dê certo. O técnico Paulo Autuori, que trabalha o dia a dia com os jogadores, ele sabe, né, quem está melhor ou não. Mas o torcedor, tenho certeza que não concorda com o André Lima no banco, até porque é o artilheiro do time nessa temporada. Eu não sei porque ele não coloca, então, já que ele tem tanta insistência em colocar o Walter, por que ele não coloca o André Lima junto com o Walter? Ele nunca fez isso de início, que eu me lembro. Ou estou enganado? Acho que fez uma partida, não me recordo qual partida que aconteceu, mas ele chegou a colocar. Mas aí na sequência tirou, né? Mas como o Atlético, que nem nós falamos bem, o Atlético precisa ganhar o jogo amanhã. Como é que ele vai chegar com um atacante? Vai para cima do São Paulo direto, porque se ele ficar com 2 atacantes, o São Paulo vai ter que segurar um pouco o jogo. O São Paulo não vai a todo o ataque.
É um jogo de muita cautela, jogando no Morumbi, com certeza casa cheia. Casa cheia. E o Pablo acho que também encerrou o ciclo dele como titular, né? Que o Pablo iniciou bem o Campeonato Paranaense, depois sumiu também, né? No Brasileiro não fez nenhum grande jogo até agora. Pode que ele venha fazer daqui os próximos jogos ceder bem. E eu torço pro Pablo também. Mas é difícil, né? Mas aí tem o detalhe, né? Eu acho que eu tenho que jogar o melhor, quem está melhor, no caso. Na minha opinião, o Vinícius é um jogador que tem altos e baixos, mas ele acerta o time. Está rendendo mais que o Pablo. Está rendendo mais que o Pablo. Outro detalhe, bola parada, o Vinícius tem mais qualidade, inclusive, do que o próprio Pablo. E quem no ataque hoje, tirando o André Lima, quem está se destacando é o Evandro, né? Não podemos esquecer do Evandro, né? Mas aí, que vai jogar contra seu ex-clube, Mas né? se joga com o André Lima, por exemplo, o André Lima no ataque, você tem que jogar com o Evandro, que é um jogador de velocidade. É um jogador que tem facilidade em jogar pelas laterais do campo, fácil. Exato. Tem como cruzar, o próprio Eduardo também, o Sid Clay na esquerda. Então, aí sim, se você jogar com o André Lima, o Evandro será muito útil nessa partida. E principalmente, como você disse, jogando contra o seu time, que é o São Paulo, né? Que tem o dono do passe do Evandro. E o São Paulo, no contrato do Evandro é raro, né? Porque ele pode enfrentar seu ex-clube. Geralmente o atleta não pode. Não pode. O atleta teve o contrato desse menino muito bem feito, né? Aí sim o Evandro contra o São Paulo, aquela coisa toda, vai querer partir para cima, fazer uma graça. Lógico. E é um jogador que está numa grande fase. Ele tem contrato com o Atlético até 2017. E ainda veio com o passe estipulado. Foi a melhor negociação que o Atlético fez até hoje com o São Paulo. Talvez seja assim, em termos de atacantes, né? Tirando o André Lima, claro. É o Evandro, é a bola da vez. Tirou o André Lima, é a bola da vez, é o Evandro. Não tem como... E o Evandro e o Paulo Autuori com o Evandro já faz diferença. Já deixa desde o início, né? É, porque o jogador de velocidade, você tem uma opção a mais. Além do André Lima, no caso, que é um jogador que faz o trabalho de pivô, você tem um jogador de velocidade, que é o Evandro. E você tem dois jogadores que marcam, aí você segura um pouco mais o Otávio, com o David na marcação. Sim. Mesmo que trabalhe o Walter no meio campo, no caso, para armar jogadas. Faz o robô, né? Ele faz o robô, vai pegando peça por peça do time adversário. Exatamente, ele vai mordendo, como se diz na gíria do futebol. Tipo o robô de empresa, né? Que põe um robô para trabalhar. Tem o robô e tem o que rouba, né, mesmo? Mas não é esse caso. Não é esse caso. Legal, aqui no Placar Transamérica nessa sexta-feira, bola rolando nesse sábado. Como eu já disse, o Paraná Clube contra a equipe do Náutico, o time do Atlético à noite no Morumbi contra o São Paulo. E o time do Curitiba joga no domingo pela manhã, 11 horas da manhã. Temperatura deve estar uns 4, né? Você que gosta de fazer previsão do tempo, para domingo, pela manhã. De manhã diz que a temperatura nossa vai chegar a menos 1 grau. Às 11 horas deve estar uns térmica? 8, 10... sensação térmica menos 3, vamos por aí, né? Menos 3. Na hora do jogo do Curitiba com o Sport, a temperatura deve baixar em uns 10 graus. 10 graus, tá. Pode me cobrar depois. Mas dentro de campo tem que estar a 50 graus, o Curitiba precisa vencer o Sport. Isso seja uma boa pro Atlético, porque o Sport não está acostumado com o frio, né? Eles não. Hoje em Recife, por exemplo, eu falei com o pessoal da Recife, está 31 graus em Recife hoje. Olha aí, tá vendo? 31 graus. Ele conhece, sabe tudo também, né? Fantástico. Bem, o Eduardo Destre... Eles estavam na praia, me mandaram foto da praia e nós aqui de cobertor. E eles na praia? Na praia. Bem feito para nós, mas eu gosto do frio também. Curitiba é uma cidade fantástica, faz frio, calor, chove, faz sol ao mesmo tempo, é fantástico. Bem, o Eduardo Destre, que é o 100%, vai falar do Verdão aqui no Placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o Placar Transamérica desta sexta-feira. Clima quente ontem lá no CT da Graciosa, torcedores do Curitiba tiveram acesso ao CT. Foram recebidos cerca de 10 torcedores pelo presidente do clube, Rogério Portugal Bacelar, e também o Maurício Andrade, CEO, que acumula o cargo de diretor de futebol. Eles responderam a questionamentos dos torcedores, cobrando mais empenho e resultados, acima de tudo, na equipe alviverde ao longo desta temporada de 2016. 4 jogadores também estiveram neste encontro, podemos colocar assim: Wilson, João Paulo, Ceará e Kleber Gladiador, jogadores que representam aí as principais lideranças do grupo alviverde, segundo o entendimento da cúpula diretiva do Verdão e também dos torcedores. Muitos questionamentos, cobranças, o Curitiba precisa de resultados positivos. Na sequência, estes jogadores acabaram voltando para o treinamento, que começou com atraso de cerca de 30 minutos, e o Curitiba tem aí esta necessidade de resultados positivos. Tudo isso acontecendo quando da apresentação do volante Edinho, que veio da transferência envolvendo o Negueba com o Grêmio, e também do inglês naturalizado turco Colin Kazim Richards, ele que aliás vai usar a camisa 10 que era do Alex. O Kazim
só vai poder atuar a partir do dia 22 de junho. Aliás, vamos trazer a palavra do Colin Kazim Richards em 1 minuto, com tradução e tudo, aqui no Placar Transamérica. Everybody wanted to give me number 10. For me, this is an amazing gesture, you know. But first I was kind of, I don't know if I wanted to take it, because for me, I watch a lot of basketball, and normally this jersey should be retired, you know. Para ele, uma grande honra usar a camisa 10, e para ele acha que deveria aposentar a camisa do Alex, porque por causa do que o Alex representou. Yeah, normally it should be in the sky somewhere, and so everybody can see. But before I took the jersey, before I accepted it, I asked Alex if it's possible that I can take his jersey. Antes dele ficar sabendo que ia ficar com a 10, ele perguntou para o Alex o que o Alex achava. Not because I'm a kid or because anything, just out of respect for somebody who was my captain and I see him work every day. Porque ele respeita o Alex como capitão e pela pessoa que ele é. And he gave me his blessing, so then it was an easy decision to take it. E ele abençoou a decisão de escolher a camisa 10 e foi uma decisão fácil depois dessa conversa com o Alex. Aí a palavra do novo reforço da equipe Coxa Branca, com tradução e tudo, Colin Kazim Richards, aqui no Placar Transamérica. Vou e volto, e no meu retorno falo dentro das 4 linhas, do time do técnico Pachequinho, que trabalhou hoje e já está pronto para o compromisso contra o Sport, jogando domingo no Couto Pereira. Mas por hora, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, Eduardo Décio, 100% falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Você entendeu o que o Casinho disse ou não? Bem honesto, não entendi nada. Bom, ele disse o falou. seguinte, que ele está chegando no Curitiba para jogar com a camisa 10, tentar ajudar o Curitiba no Campeonato Brasileiro. É uma responsabilidade muito grande jogar com a camisa 10. Ele acha que deveria, inclusive, encostar essa camisa 10, até porque o respeito com o Alex, né, que jogaram juntos, inclusive, o Alex é um grande ídolo. Então, isso, ele veio para tentar ajudar o Curitiba e com a responsabilidade em jogar com a camisa número 10. Eu espero que ele venha como um grande jogador. Agora da tradução ou não? A tradução você pegou do intérprete, né? Não, porque eu entendi o cara falando. Porque você pegou o que o intérprete estava falando para ele. Vai. Porque eu não entendi nada que ele falou. Vai resolver o problema do Curitiba, esse casinho? Ó, você vai resolver, eu já vou ser bem sincero, nós vamos dar um tempo ao jogador, porque não podemos, tem que deixar ele jogar, né? Como eu falei que o César Gonzalez vinha para o Curitiba e não iria dar certo, tá lembrado? Veio com o maior cartaz da seleção da Venezuela, nem foi para essa Copa América dos Estados Unidos para ficar se preparando aqui e pelo jeito já foi encostado. Se tá vindo outro jogador, vamos deixar ele jogar primeiro para depois analisar o jogador. Mas se o Alex, que foi o grande ídolo do Curitiba, tá dando aval para trazer ele, vamos acreditar no Alex. Eu vou ficar com a palavra do Alex. Eu acho que ele pode dar certo, pode dar certo. Mas foi indicação do Alex. Foi indicação totalmente do Alex, 100% do Alex que indicou, né? Tanto é que ele tá pegando a camisa do que era do Alex. Eu acho a responsabilidade que ele vai chegar. Porque vai usar 10. De repente, se ele não dá certo, até o Alex é quem? O Alex é um grande jogador, né? Você aposentou esses dias, né? Então, acho que vamos esperar ver ele jogar umas 2 ou 3 partidas para ver. Porque tem o problema da adaptação no Brasil também, né? Que não vai chegar agora e também vai adaptar o país, ao clube. Vamos dar um tempo para ele para depois analisar. Eu prefiro assim. Você me falava em off aqui no intervalo, você está com pena dos paraguaios? Eu tô com pena dos paraguaios, né? Vamos fazer o que com os paraguaios agora? Os paraguaios vão ali para Foz do Iguaçu ali, atravessar a ponte, porque jogar é difícil, só talvez quem jogue mais. O outro já machucou o joelho lá, o lateral esquerdo, o César, o Benítez. Mas todo mundo criticando o Benítez, né? Torcida, esse Benítez não. O Ortega, que veio com o maior cartaz também, quando chegou, lembra que o Ortega veio com o maior cartaz, tinha feito gol contra o Atlético. Fez o único gol contra o Atlético. Mas levaram ele lá em cima, né? Um golaço, não sei o quê, pô. Levaram ele lá em cima. Né? Chegou aonde que tá o Benítez, o Ortega? Joga muito pouco, então acho que os paraguaios, o zagueiro não vou nem falar, né, do Barreiros, né? Barreiros acho que estava passeando no shopping, porque não vejo nem no banco de reserva ele fica. Olha, com todo o respeito. Todo respeito, estou falando como jogador. Não joga na barreirinha. Quando eu mostrei um vídeo aqui, o Barreiros, quando eu mostrei um vídeo aqui em off para vocês, que ele tropeçou sozinho quando o Curitiba contratou ele, que eu mostrei o vídeo, ele foi numa bola, antecipar a bola, ele caiu sozinho. Eu mostrei o vídeo aqui, eu falei, o Curitiba tá louco trazer um zagueiro desse naipe. Será que eles não viram esse vídeo? Tá nas redes sociais. É muito complicada a situação. Se contratar um jogador desse, né, João? Não é eu que tive acesso. Todo mundo tem acesso por nome lá do jogador. Tá lá o jogador tropeçando.
É muito complicado a situação do Curitiba em relação às contratações. Eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande. Aliás, uma coisa que eu estou preocupado com o Curitiba é o termo de idade. Que o Curitiba está com um time muito velho. Eu trouxe o Edinho agora, mais um para os 30, né? Então tudo isso complica, Joel. Porque, eu já falei essa semana aqui, o nosso clima está muito frio em Curitiba e isso dificulta muito o planejamento físico do jogador, né? Porque se machuca muito fácil, jogador acima de 30, as contusões é mais fácil, né, cara? Então, o Curitiba vai ter que ter um trabalho muito bom em cima da preparação física para os jogadores não ficar tanto no DM. Você pode pegar quantos jogadores de 30 já estão no DM do Curitiba? Já passaram, o Juan, Ceará, o Wilson teve problema de joelho. O Ceará está quanto tempo com 34 anos? Fica difícil para você disputar uma competição, um campeonato brasileiro que precisa de muita força, precisa de... E não tem, assim, a recuperação. Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, enfim. Olha a troca que o Curitiba fez. O Negueba aqui ainda vinha jogando de titular, certo? E o Edinho não vinha nem jogando no Grêmio. O Edinho era banco do Grêmio e o Curitiba trouxe ele como uma grande contratação. Um jogador de banco. E um detalhe, contrato de 3 anos. O Curitiba está fazendo... Quer dizer, para encerrar a carreira aqui, a aposentadoria aqui. Quer dizer, troca um jogador que automaticamente vinha jogando e daí meteu um jogador de reserva. Complicado. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Curitiba aqui no Placar Transamérica, inclusive em relação aos torcedores que se reuniram no CT do Curitiba, conversa com a diretoria, com os jogadores. Tem que ter um pouco mais de responsabilidade, alguns jogadores também. Daqui a pouquinho aqui no Placar Transamérica, porque agora vamos falar da Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Você que não conhece, vale a pena conhecer, belíssimo lugar para você ficar no final de semana com a sua família. Se hospeda em Corupá, Santa Catarina, com os amigos, tem um lugar para você fazer um churrasco, um lugar seguro para você passar um final de semana. É um verdadeiro paraíso bem perto de você. Em 3 quilômetros, você conhece 14 belíssimas cachoeiras. Tem que tomar cuidado, né? Quer tomar um gole também, mas não pode vacilar também lá na Rota das Cachoeiras. Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações do Paraná, do Curitiba, do Atlético. Vamos falar também do Londrina e dos clubes paulistas aqui no Placar Transamérica. Voltamos já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica, sexta-feira. Hoje é dia internacional de falar sobre futebol, claro, até porque amanhã teremos a rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos falar do Londrina, mais do Paraná Clube. E agora vamos falar dos clubes paulistas. Teremos um clássico pela Série A do Brasileiro, Corinthians, aliás, Palmeiras e Corinthians, né, que vai ser no campo do Palmeiras. E o técnico Tite, na verdade, está com problema, o jogador Guilherme está lesionado, o Cássio continua no banco, enfrenta um Palmeiras já crescendo na competição. Não é o favorito, é claro, o time do Corinthians, né, Enio? Não é o favorito, mas o Corinthians em clássico geralmente cresce e sai bem, né, Joel? E agora, quanto ao Cássio, eu acho que o Corinthians está procurando um clube para ele, porque ele andou falando do preparador físico de goleiros, o preparador de goleiros, né? Andou meio criticando a diretoria do Corinthians. Então o Cássio o Corinthians vai colocar ele à venda. Mas deve ter algum problema, né? Não é possível. Diretoria ou comissão técnica, talvez não com o Tite, mas deve ter acontecido algum problema com algum diretor. E aí o Tite teve que afastar esse jogador, porque é o titular, até então, desde 3 anos titular. O ano passado, inclusive, foi esse ano que esteve na seleção. Não quiseram vender ele no início do ano, né? Exatamente. Que ele estava lá para futebol turco, se não me engano. Daí, de repente, o Corinthians faturou uma grana violenta em cima dele. A diretoria do Corinthians segurou ele e agora ele está passando por esse mau momento na carreira dele, porque o cara que é titular durante 3 anos, de repente o Corinthians está colocando ele à venda. Ninguém esclarece nada, né, no Corinthians, isso que aconteceu realmente com o jogador. Ele andou discutindo com o treinador e goleiro. Houve lá um entreveiro entre os dois. A gente não sabe, né, o que aconteceu, mas o entreveiro foi com o treinador e goleiro. Tá, mas aí perde quem? O clube, o Corinthians? O Walter tudo bem, tá indo... Mas não é o goleiro padrão Corinthians, né? É um baita goleiro, mas o Cássio joga muito mais. Mas aí a diretoria entrou com a birra e falou, agora nós vamos encostar você, né? Tá um negócio, você recebe, aí é funcionário, tem que obedecer, mas aí perde um pouco e o Corinthians está perdendo o zagueiro Felipe também, no time de Portugal. Tá difícil, né, pro Corinthians, pro Tite 24 trabalhar, milhões. né? Tá difícil pro Tite trabalhar. Bom, já o Verdão tá de bem com a vida, o time do Palmeiras que joga contra a equipe do Corinthians, tem um problema lá do Alexandro, doping, mas ele foi relacionado, ele pode, inclusive, jogar contra a equipe do Corinthians no final de semana. Eu não sei também o que aconteceu com esse jogador, é um cara... Sei lá, tem tão sossegado. Tem uma vida no futebol calma, você não vê ele quase em confusões, um medicamento lá com a gripe, algum medicamento. Você não vê falar que ele é um jogador que sai na noite, que ele
fica nos bares, que Ele tem uma casa noturna, né? Mas é um restaurante no Rio, né? Ainda bem que é um pouquinho longe, né? Longe. Então, não tem como. Mas ele é um jogador tranquilo, como se diz assim, né? E eu acho que esse negócio do doping ele vai fazer ainda contra a prova, né? Depois que vai ser julgado, né? Mas eu acho que o Palmeiras ganha com o reforço dele, porque ele é um bom jogador, né? E toda vez que entra o Alessandro também ele faz gols, né? Isso que é importante para o Palmeiras. E o Palmeiras, no esquema do Cuca, está com um time taticamente bem armado, né? O Cuca sabe armar os times que ele treina, não é de agora. Mas assim mesmo, eu acho que o Corinthians ainda leva uma vantagem. E o Palmeiras, o Zé Roberto, o Cuca, né, inteligentemente, né? Ele sacou o Zé Roberto, colocou o Egídio na esquerda. Sim. Aí coloca o Zé Roberto no decorrer da partida, né? Segundo tempo, ele coloca o Zé Roberto só para cadenciar o jogo, se estiver ganhando o jogo, porque aí ele usa a experiência do Zé Roberto como um treinador dentro do campo. Isso que é legal. Bom, em relação ao São Paulo, que recebe a equipe do Atlético Paranaense, 2 jogadores confirmados praticamente para jogar contra o Atlético, Calheri e também o Ítalo. Ítalo está escalado como titular contra o Atlético Paranaense. E aí vem o lado do técnico, né? Pô, jogou no Atlético, não foi bem, então você vai jogar contra o seu ex-clube para você realmente mostrar. Isso quer dizer que amanhã ele vai jogar tudo que ele sabe? Não, que ele não jogou aqui. Ele não jogou aqui, ele vai jogar para provar, viu? Vocês me dispensaram, me mandaram embora. Mas é uma boa pro jogador, motivo, ele vai entrar 200 por hora, 220 ligado, né? Agora, esse Calheri aí, esse argentino, é manhoso, viu? É um baita de um jogador. Esse jogador, o Atlético, se não tiver cuidado com ele, ele é artilheiro. Então o Atlético vai ter que ter uma marcação muito firme em cima dele, né? Porque mesmo jogando em São Paulo, o Atlético não vai ter muita facilidade, né? Porque o time do São Paulo, o Balsa também acertou o time do São Paulo. Ele levou algum tempo, mas a responsabilidade do São Paulo é a vitória, joga em casa. Agora, tem que tomar cuidado com o time do São Paulo, muita habilidade. O time do São Paulo é muito superior quando joga em casa. Raramente perde no Morumbi, né? Não é imbatível. Então o Atlético vai ter que ter muita cautela amanhã. E o Paulo Autuori, a mesma coisa, vai enfrentar seu ex-time, né? Apesar que faz tempo que ele treinou São Paulo. Mas vai enfrentar... campeão, né? Foi campeão história, Libertadores, né? Tem história. 2005, né? E a decisão 2005. 2005, que decidiu a Libertadores contra o Atlético Paranaense, inclusive, que a primeira partida foi em Porto Alegre, que o Atlético não podia jogar na Arena, e a decisão foi em São Paulo. Porque o Fabrício errou o pênalti, o Antônio Lopes era o treinador. Então tem uma responsabilidade grande de São Paulo jogando em casa, torcida, quer dizer, está focado na Série A do Brasileiro, Libertadores na sequência, mas São Paulo realmente está fazendo um grande campeonato brasileiro. Em relação ao time do Santos, o Santos que apresenta o jogador Gemota, né? Já foi apresentado, mais um reforço do Santos, e se fala também no velho Diego, que jogou, foi a grande revelação juntamente com o Robinho, pode retornar ao Santos, mas o jogador não quer. O pai dele está tentando fazer um meio campo ali, acertar, para que ele volte a jogar no time do Santos. Às vezes o pai atrapalha um pouco a carreira dos jogadores do futebol, né? Isso acontece com muitos, né? Aconteceu muito com aquele Chileira, que jogou no Santos, lembra dele? Que o menino tinha 18 anos, o pai atrapalhou a carreira dele e está jogando no time de Série C. Agora vai disputar a Série C. Então, às vezes, o pai quer ajudar o filho e estraga a carreira. Agora o pai dele quer trazer para o Santos, de repente o Santos não quer o Diego, né? Está forçando uma situação, né? E o Santos que joga contra o Santa Cruz. Era o Jean Chaleira, que jogou no Atlético. Ele jogou aqui. Chaleira. Com esse nome também eu vou te contar. Jogou aqui no Atlético Paranaense, incluve. Tá, e o Santos que joga contra o Santa Cruz. É um jogo difícil para o time do Santos também. E é lá o jogo, né? No Arruda. No Arruda. O Santa Cruz é outro time que dificilmente perde em casa. Lotado gigantes do Arruda. Imagine, o Santos é um time bicampeão mundial. Imagina a torcida lá de Recife, você não vai ver esse jogo. Vai lotar o Arrudão, né? Então acho que o Santos vai ter grande dificuldade nesse jogo. Eu apostaria no Santa Cruz nesse jogo. Porque o Santa Cruz joga em casa, né? E teve uma queda de produção nos últimos jogos, Santa Cruz, mas é uma boa equipe. Em relação ao Campeonato Brasileiro da Série B, aliás, falando do Londrina agora, a equipe do Londrina que apresentou 2 grandes reforços, o Safirinha, que é um dos grandes reforços, que fez um grande campeonato paranaense pela equipe do Foz, e também o Pedrinho, que veio do Santa Cruz. Inclusive nós temos aí foto aqui no placar Transamérica dos 2 jogadores, imagens, né, no caso, os 2 reforços do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina se preocupando em se reforçar ainda para o Brasileirão da Série B. Isso demonstra, Enio, que está levando a sério e busca uma vaga na Série A na temporada de 2017. O Safirinho eu acho que grande contratação, porque fez um excelente Campeonato Paranaense e é um jogador
artilheiro, jovem, e artilheiro, 20 anos, né? 20 O anos, investimento que você faz no jogador, né? E o Sérgio Malucelli não tem nada de bobo, pegou o melhor do Foz do Iguaçu, né? Foi lá, vou pegar o melhor, porque lá na frente ele vai ter rendimento com esse jogador, Eu tenho contrataria certeza, até o né? Safira, né? O mais experiente, é um bom jogador. O Safira é bom jogador, só que no esquema lá do Sérgio Malucelli já é um jogador um pouco ultrapassado na idade. O Sérgio Malucelli, ele vê lá na frente. O que ele vai fazer com o Safirinha? Vai tentar negociá-lo lá na frente, né, Joel? Mas um detalhe, né? Tenta negociar exatamente. É um jogador que vai abrir as portas. Ele vai abrir as portas para ele, uma porcentagem em cima do contrato dele. Aí você pega, tem o Keirson, que está numa grande fase, né? Tomara que ele continue. Eu torço pro Keirson, que ele tomara que ele continue. Sofreu muito, né? Tem um jogador assim, de humildade, tem um potencial Fez muita muito grande. cirurgia, perdeu o filho. O ano passado, tudo, né, muitas pessoas, né? Muitos dirigentes não entendem esse tipo de coisa. Atinge, afeta o jogador. É um jogador ainda jovem, né, se for analisar, com um potencial muito grande. E no Londrina, pelo que eu estou sentindo, e a torcida também do Londrina, ele chegou ali encaixou como uma luva, né? Um jogador... Hoje o Bruno Batata no banco, né? Bruno Batata no banco. Que era o ídolo do time do Londrina. Você vê a moral que o Keirson está lá hoje. E o jogador mais experiente, talvez, do Londrina hoje, né? E Sim. jogando com o Safirinha, vai dar uma dupla de ataque, assim, fantástica. Uma dupla rápida, que pode, inclusive, né? Pelo menos essa é a tendência, fazer muitos gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que o Safirinha pode crescer muito jogando ao lado do Keirson, por quê? Porque o Keirson é um jogador que já tem experiência no futebol e vai passar essa experiência para o Safirinha, não tenho dúvida. O Londrina, não é esse ano, é 2016, faz uns 3 anos, mais ou menos, que o Londrina acertou a equipe, né? Começou a fazer um trabalho sério, né? Quando saiu do Irati, né? Quando eles saíram com o salários time em dia, o Sérgio foi para lá, o Malucelli foi para lá, com a responsabilidade de transformar e levar o Londrina, onde está agora, na Série B do Brasileiro, em busca do título estadual, que não conseguiu esse ano, mas até devido aos problemas, se perderam 6 pontos, né? Que poderia ser uma outra história. Com a expulsão do Germano, né? Exato. Então, a situação que o Londrina faz, que outras equipes deveriam, é claro, se inspirarem nesse esquema, né? Nós estamos aqui, inclusive, esses dias, aqui em relação ao Cianorte, Prudentópolis. Que está voltando agora para a Série A de 2017, né? Exato. Porque o Cianorte, ele tinha o Marcos Franzato, que era um homem muito poderoso no time do Cianorte. Não sei se ele afastou do time do Cianorte, porque ele é dono de uma gripe muito famosa de roupa lá em Cianorte, né? Então, não sei se ele se afastou do time, daí o time começou a decair. Mas quando o Marcos Franzato estava lá, que era o presidente do o Cianorte disputou a Copa do Brasil, chegou muito próximo para ser campeão também do Paranaense, né? Então, eu não sei hoje quem é o presidente do Cianorte, se a família Franzato está tocando o Cianorte. E quando a gente fala interior também, lembra-se, lógico, no Operário de Ponta Grossa, que foi campeão. A decepção, né, João? Foi campeão ano passado, de repente caiu para a Bzinha do Paranaense, para o ano que vem. O Maringá também, 2 equipes que não podem, né? Não podem disputar. Não que uma segundona do Paranaense não mereça 2 equipes assim do nível do Operário. Aqui, pela cidade de Ponta Grossa, Maringá, pelo público, principalmente porque o Operário leva o público, né? O Operário vai disputar a Série C, certo? Imagina, no ano que vem vai disputar a Série B. O Maringá vai disputar a D e depois vai disputar a B do Paranaense também. Se imagine, já na A, o Maringá já teve muito pouco público esse ano, né? Se imagine disputando uma Série B, aí o time morre, né, Joel? Porque não tem torcida, ninguém vai ao estádio. Isso foi muito bom, Hélio, até para as equipes, né, do interior, no caso Maringá, o Operário de Ponta Grossa, o PSTC, que foi a grande surpresa no campeonato estadual, o J. Malucelli, que chegou também numa fase importante do campeonato, para que eles consigam manter, né, um nível E um time que está beirando a segunda divisão faz tempo, Joel, é o queridíssimo Rio Branco de Paranaguá, nosso aqui, que é pertinho da capital, né? O Rio Branco todo ano está naquela balança, cai e não cai, né? Porque o Rio Branco, se não se reforçar para o Paranense, também é um time que leva muita gente ao estádio, né? Então o Rio Branco tem que tomar cuidado, que o Rio Branco está, que nem o fantasma está atrás dele, né? Legal, só para a gente fechar aqui esse segundo bloco, você chegou a acompanhar o Maradona e o Pelé na resenha? Vi só uma foto, pra ser bem sincero. Perguntando se o Messi era gente boa e tal. Mas como líder, já queimando o microfone aberto, ficou mal, hein? Eu não vi, só vi uma foto com o Maradona de bengala, no mundo inteiro. Abraçando o Pelé. E o Pelé de bengala e tal, mas ficou mal, né? Ficou meio assim esquisito, né? Mostrando aí, porque muitas pessoas comentam, não, o Messi melhor que o Maradona. Eu não sei, em termos de seleção argentina, não. Eu acho que não. E o Maradona, que a gente falou bem, em termos de seleção argentina, o Maradona está 200 anos na frente do Messi. Porque o Messi joga no Barcelona. No Barcelona ele joga muito. Na seleção argentina ele esquece o futebol. Só para fechar aqui, o Uruguai desclassificado na Copa América, decepção total? Decepção ficou o Luiz Soares, né? No banco.
xingando o treinador, né? Imagina, decepção, né? Pela equipe que o Uruguai tem, pegou a Venezuela que está abaixo do Haiti na classificação geral, o Haiti está na frente. Você gostou da goleada, né, do Brasil contra o Haiti, 7-1? Você acredita que eu acabei vendo o jogo do Brasil inteiro, cara? Coisas que eu não fazia há muito tempo, Gostou? cara. Qual a nota pro jogo? Nota 6. Nota 6. Você acha que tem condições de classificar com essa bolinha? Com essa bolinha, só se for jogar tênis. Bem, aqui no Placar Transamérica vamos falar agora da LM Telecom, rádio de comunicação profissional para a sua empresa, para o seu evento. Vai fazer um grande evento nesse final de semana. Ligue para a LM Telecom, 3024-1200. Está lá no seu barco, na sua lancha, tem venda, locação e manutenção, está com problema no seu aparelho? Ligue então para uma empresa de credibilidade. LM Telecom, 3024-1200. Vamos ao intervalo, é pai bola. Voltamos já já com o Placar Transamérica. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta sexta-feira. Paraná Clube joga amanhã contra a equipe do Náutico. É o seguinte, a Fran Azevedo está de volta para falar mais do tricolor aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Fran. É isso aí, estou de volta aqui no Placar Transamérica com as notícias do tricolor que amanhã enfrenta o Náutico pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida tem início às 4 horas da tarde, será apitada por Flávio Rodrigues Souza, aspirante FIFA de São Paulo, que vai ser auxiliado por Ricardo Pavanelli Lanuto, também de São Paulo, e Ailton Farias da Silva, do Sergipe. Para essa partida, a ideia é encerrar o período de empates e voltar com a vitória na bagagem. O técnico Claudinei Oliveira tem a volta do atacante Robson. O jogador cumpriu suspensão automática no empate sem gols com o Atlético Goianiense e agora retorna à posição no time titular. Lembrando que com a falta do Robson, o treinador se viu obrigado a mudar o esquema tático do time, apostando no 4-5-1 com o Marcelinho no meio-campo ao lado do Diego Tavares e do Valber, e deixando o Lúcio Flávio como único atacante. A receita não deu certo e o tricolor não levou muito perigo para o time adversário. É bem provável que aconteça aí a volta do Jean para esse jogo. Ele que está fora desde a 2ª rodada por causa de uma lesão muscular. O atleta voltou aos treinos nos últimos dias, passa por aquele período de transição e deve estar apto para ajudar o Paraná Clube contra o Náutico. Dessa maneira, quem deve voltar ao banco é o Lucas Otávio. Já o Nadson deve permanecer fora por causa de uma contusão. E por hoje é só, eu volto no domingo aqui no Placar Transamérica. Até lá! Até lá, Fran Azevedo, tricolor contra o Náutico, Nadson fora do time, preocupa, peça importante do Paraná. É o cérebro do meio de campo do Paraná Clube no meu modo de ver. Então o Paraná vai ter muitas dificuldades com a ausência do Nadson. E lá na frente, só com o Lúcio Flávio, precisando... Bom, de repente fora de casa, aí tem o detalhe, né, Eno? Você pode jogar com o Diego Tavares com velocidade. Ele vai pôr ele mais no meio. No meio com velocidade, aí você fecha com o Leandro Silva jogando com 3 zagueiros. E libera somente a esquerda com o Fernandes. Mas o meu medo é que o Paraná seja sufocado jogando com um atacante só, porque daí a zaga do Náutico vai ficar muito fácil para marcar, né? Porque a zaga, se jogar com 3 zagueiros ou com 2, sempre vai sobrar mais gente, né? Para precisar marcar uma pessoa para marcar um só. Até porque aí se voltar, no caso, dá a possibilidade do Jean voltar à equipe do Paraná Clube, é um jogador também que pode fazer com o Show um trabalho legal de marcação. Aí você, de repente, dá para você jogar com o Lúcio Flávio na frente, com o Diego Tavares pelas laterais do campo, com muita velocidade, né? E libera um pouco o Fernandes. Aí libera o Fernandes. Então, o Claudinei vai ter que montar um esquema muito bem adaptado e que o time entenda esse esquema que ele monte, né? Porque ultimamente o Claudinei, depois dos jogos, eu tenho escutado a entrevista dele, ele tira o corpo dele fora, né? Ele está falando que a culpa nunca é dele, se você reparar a entrevista dele, né? Uma hora o gramado, uma hora o time que está jogando demais, uma hora são as viagens. Ele está dizendo assim, ele já está falando que ele, ele deu uma declaração de sonho, que agora me fugiu a memória, que ele não vende sonho, né? Vende sonho, vende o quê? Ele vende a realidade. Ele falou, eu não vendo sonho. Uma declaração depois do jogo. Mas é um bom treinador, né? Não, ele é um bom treinador. A gente critica aqui em relação às declarações dele, mas só que ele tem que assumir a responsabilidade também que quem escala o time é ele, né, Joel? Então ele não pode jogar só em cima do jogador. Quer dizer, a culpa quando erra é o jogador. Quando acerta sou eu. Então ele tem que ter muito realista na hora de escalar o time, né? Legal. O Atlético contra o São Paulo, Daniel Rodrigues está de volta aqui ao Placar Transamérica nesta sexta-feira para falar mais do rubro-negro. Fala aí, Daniel.
América, falamos mais a respeito do Atlético Paranaense, que teve, desde o início do Campeonato Brasileiro, primeira semana cheia para trabalhos visando a partida diante do São Paulo. Desde o início do Brasileirão, o time atleticano jogou sempre no meio e no final de semana. Depois de vencer o Santa Cruz no último sábado, teve uma semana cheia pela frente e a delegação viajou na tarde dessa sexta-feira para a capital paulista. Depois de lá, o time enfrenta a equipe da Ponte Preta em Campinas no meio de semana e retorna para jogar no sábado contra o Santos. Para a partida diante do tricolor paulista, existem algumas dúvidas. Começa na sistema de defesa, na lateral da direita, ou o Eduardo ou o Léo, no sistema de ataque, ou o André Lima ou o Walter. Com isso, o rubro-negro deve ter a seguinte informação: o Everton, eu aposto em Eduardo, mas o Léo também corre por fora em busca dessa vaga de titular. A presença também do jogador Wanderson ao lado do Thiago Heleno no sistema defensivo e Sid Clay na esquerda. No meio-campo, Otávio, David Vinícius. No ataque, Nicão, o Evandro, o Walter ou o André Lima. São essas as informações aqui no Placar Transamérica. Eu volto no domingo com mais novidades a respeito do Furacão. Um abraço! Um abraço, Daniel Rodrigues falando do Atlético Paranaense. Vamos conferir então a arbitragem para São Paulo e Atlético. Jogo marcado para as 21 horas no Morumbi. Grande jogo para o Atlético. Precisa buscar o resultado. Confira então o trio de arbitragem aqui na tela do Placar Transamérica. Daqui a pouco você confere então o trio de arbitragem. Enfim, tá aí para você. A arbitragem do Anderson Daronco. Apitou muito esse árbitro já, né? Ele apita bastante o Campeonato Brasileiro, né? Da Série A. Mas eu acho que ele é um bom árbitro, viu, Joel? Quando também não inventa, que quando ele quer aparecer mais que a partida, aí ele se complica um pouco. E os bandeiras às vezes complicam também. O Alexandre Prunelli Klinisch e também o Lúcio Biersdorf Flor. É isso mesmo, Flor? Flor. É o nome do cara. É Flor. Pô, eu sinceramente, a arbitragem, eu disse esses dias aqui no Placar Transamérica, uma verdadeira decepção. Geral, né? Bandeiras, árbitro. Quando o juiz erra, o bandeira não ajuda e quando o árbitro erra, o bandeira também não ajuda. Tá, eles não trabalham em sintonia, né? Isso que eles têm microfone, eles têm tudo mas não tem aparato, qualidade, mas não tem qualidade. Então a arbitragem brasileira precisa passar por uma reciclagem geral, ser profissional, né? Ter uma mais profissional, porque a arbitragem geralmente os árbitros têm outras profissões, né, Joel? Eles trabalham durante o dia e no final de semana do futebol. No futebol, né? Porque durante o dia eles têm outro, um é representante comercial, o outro às vezes é juiz de direito, outro é juiz de pelada. De pelada, final de semana. Em relação ao jogo, Enio, ganha o Atlético, tem bola para ganhar do São Paulo do Morumbi? Bola tem, Joel, mas é como eu falei... Tem que saber jogar com ela. Tem que saber jogar com ela e o nosso amigo Paulo Autuori lá não inventar muito, porque esse também vai ganhar um prêmio no final do ano, porque ele está inventando um monte. E ele é um bom treinador, mas ele sofre porque quer. Ali as dúvidas, que nem o Daniel falou, sem dúvida, lateral direita pode que o Eduardo, o Léo não está jogando nada. Eu conheci um treinador no Curitiba que ele colocou um zagueiro de centroavante. O Jorjão. O Carpegiani. Carpegiani, treinou muito. E no ataque o André Lima, não precisa nem perguntar, né? Esse foi o Jorjão no Atletiba. No Atletiba. Bem, vamos falar agora do Curitiba, que tem o jogo contra o Sport, domingo, 11 horas da manhã. Eduardo Destre está de volta aqui o Placar Transamérica. Fala aí, Destre. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica desta sexta-feira, atualizando as informações da equipe Coxa Branca. O técnico Pachequinho, que comandou hoje no período da manhã lá no CT da Graciosa o último trabalho, chamado a pronto, visando a montagem do Verdão para o jogo importante de domingo às 11 da manhã no Couto Pereira contra o Sport Clube do Recife. O Pachequinho, que não poderá contar com o Ceará, Alan Santos e com Benítez, vetados pelo departamento médico da equipe alviverde. Rafael Marques cumpre a suspensão automática pelo recebimento do terceiro cartão amarelo. Assim sendo, as novidades: no sistema defensivo, Lucas Claro e Juninho. Na esquerda, o retorno de Carlinhos. Para a vaga do Alan Santos, o Juan será improvisado como segundo volante da equipe. E no ataque, o Vinícius ganha a condição de titular para encarar a equipe pernambucana. O provável Coritiba para o compromisso de domingo, jogando no Couto Pereira, com o futebol de Wilson no gol. Dodô na direita, Lucas Claro, Juninho e Carlinhos. No meio-campo, João Paulo, Rui. A presença do Juan ao lado do César Gonzalez, Vinícius e Kleber. O provável coxa que vai buscar reabilitação e vitória contra o Sport, jogando domingo no Alto da Glória, contando com o apoio e a pressão do torcedor
Alviverde. Eu, por hora, retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Combinado, tá aí o nosso Eduardo Destre falando do Verdão aqui no Placar Transamérica. Vamos conferir então o trio de arbitragem para Curitiba Esportes, domingo, 11 horas da manhã, no estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. A arbitragem do Braulio da Silva Machado, o árbitro da partida, Carlos Berkenbrock é o auxiliar e o outro é o Alex dos Santos. Curitiba com algumas modificações para o jogo contra a equipe do Sport. Não tem outro resultado, né? Tem que buscar os 3 pontos. O Curitiba, porque vem de derrota, precisa buscar os 3 pontos. A zaga lá do Curitiba está com o time praticamente completo, né? Agora, o que me preocupa um pouco é o ataque do Curitiba, né? E, na minha opinião, um ataque sem qualidade, né, Joel? E bastante modificado o time do Curitiba, hein? Vai ter que jogar muita bola. O Vinícius tem presença garantida no ataque, é um jogador de muita velocidade, tomara que consiga bom resultado. Só para a gente fechar aqui o Placar Transamérica nesta sexta-feira, em relação à reunião de torcedores com o presidente, foram para o CT, cobraram bastante, principalmente dos jogadores, Wilson, Kleber, Juan. Agora, eu acho o seguinte, tem que cobrar sim do presidente, que não acompanha os treinamentos, e cobrar também dos jogadores. Alguns jogadores do Curitiba, como o Kleber, Juan, Wilson, Ceará, tem que chamar a responsabilidade para eles, tem que jogar mais bola. O Curitiba tem que jogar mais bola, você falou bem, João. Agora, eu não concordo com o negócio de torcida ter liberado para invadir o local de trabalho dos jogadores. Ontem liberaram o CT, né? Amanhã depois vão liberar Couto Pereira para a torcida não joga, entendeu? Então eu sou contra liberar para a torcida. A torcida acho que manda no clube, eles são torcedores, quem manda é a diretoria, tem que ficar bem definido isso e dão espaço para a torcida. Quando a torcida faz os arruascos, que daí joga quebra ônibus, faz um monte de escândalo, aí não adianta querer reprimir depois, impedindo entrar no estádio, né? Tá, e o detalhe, eu acho que quem cobra... Independente da torcida A ou B ou C, entendeu? Cobrar é o presidente. Não é o Curitiba que invadiu. O presidente tem que cobrar, sim, dos jogadores, comissão técnica, em relação aos resultados. Sim, quem cobra é o presidente. Agora o presidente não cobra dos jogadores, a torcida se acha no direito, de repente, cobrar dos jogadores. Ainda bem que só foi cobrar uma cobrança pacífica, né? Eu acho porque, que entendeu? Aí tudo bem, mas isso é uma coisa mais violenta. E daí como é que faz? Não, aí não é por aí o Libera caminho. um dia, no outro dia ele se sente dono do clube. E torcida não é dono do clube, né, cara? Legal. Ponto final aqui no Placar Transamérica, nessa sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Lembrando que domingo, a partir das 20 horas, tem um programa Placar Transamérica Especial. Diretinho com essa traje a rigor aí, hein, sexta-feira. Direto pra minha casa. Tá certo. Um abraço, Enio. E até domingo aqui no Placar Transamérica. Um abraço. Valeu.